Amém. Então vamos lá. Eu sempre falo com vocês que eu fico nervosa demais para pregar. Mas muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. Aí eu até falei hoje com a Carol, acho que eu não vou querer pregar mais não. Porque eu fico muito nervosa. Mas Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita, né? Nos capacita para que façamos a vontade dEle. Eu estou aqui bem nervosa. E ainda mais porque o Senhor moveu a palavra. Eu ontem fui escrever a palavra, o texto já estava na minha mente. E aí depois que os meninos foram deitar, eu falei, podem deitar que eu vou escrever agora. E aí eu fui escrevi uma folha, 2 folhas, que eu gosto de escrever, e fui. Aí quando eu estava faltando, eu tinha dividido a palavra em 3 itens, quando eu fui escrever o último item, Deus falou, Fernanda. Aí me deu aquele sono, acho que já era 1h pouca da manhã. E me deu um sono, e eu sou bem noturna. Aí eu falei, fala, Senhor. E Ele falou, não é essa palavra, meu amor. Aí eu falei, ué, tá agora? Agora? Aí eu fiquei nervosona, eu falei, meu Deus, mas o que é? Aí Ele falou, é a palavra de Josué. Aí eu fui lá, abri, nem lembrava mais o que estava escrito, e fui lá, olhei e falei, Senhor, mas já falei dessa palavra em tempos de temporada de santidade lá na igreja. Ele falou, mas é essa que eu quero. Aí eu falei, não dá mais para eu pegar minha palavra que está escrita, porque os meninos já estão dormindo e meu negócio de estudo fica dentro do nosso quarto. E aí eu falei, tá lá no YouTube, né? Vou lá assistir. E aí eu fui para o YouTube para saber o que era a palavra. E aí estava lá, e aí eu assisti um pedaço e falei, tá bom, amanhã eu leio novamente. E aí eu teimosa, hoje, depois do almoço eu falei, vou escrever então a palavra. O Senhor vai falar outras coisas e vai falar, e eu fui para escrever, aí fui teimosa lá onde eu estava escrevendo ontem à noite. Fui lá no 3º item, falei, vou terminar o 3º item. E aí o Senhor falou, para, 3 horas da tarde, para, Fernanda. Aí eu fui lá na sala, falei, vida, vou ter que pregar uma palavra bem que eu já preguei. Aí ele, ué, se Deus está falando para você pregar, prega. E aí eu fiquei naquela luta com o Senhor, trouxe as 2 e falei, vai que, sei lá, né, estou tão nervosa. Mas o Senhor falou, é essa mesmo, minha filha. Às vezes as palavras passam por despercebido. E aí Ele quer voltar você aqui. Muitas pessoas já escutaram essa palavra, outras não. Mas o Senhor quer falar novamente esse mesmo trecho, essa mesma palavra, que diz em Josué capítulo 3, versículo 5. Que diz assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O que Ele diz para fazer? Santificai-vos. Pode sentar. Santificai-vos porque amanhã. Então Ele nos chama para fazer essa santificação hoje. Amanhã você irá passar pelas maravilhas, receber as maravilhas, mas hoje Ele fala, santificai-vos. Nós temos um Deus que Ele é especialista de fazer as maravilhas. Ele é especialista em fazer os milagres. Ele é especialista em nos abençoar. Mas Ele também é especialista em nos ensinar. Ele é especialista em nos chamar para perto. E dizer, filhos, santificai-vos. Santificai-vos. Ele está dizendo aqui para a gente cumprir uma coisa que Ele está pedindo. É para santificar. Então Ele está pedindo para a gente cumprir isso. E esse versículo ele vem de um contexto onde que Josué preparava o povo
Josué estava preparando o povo para fazer a travessia do Rio Jordão. E aí esse líder, maravilhoso líder, vem para conduzir esse povo e ele diz para o povo: para atravessar precisa se santificar. Para dar o próximo passo precisa de santificar. Para crescer precisa de santificar. Para receber precisa de santificar. Para receber precisa obedecer. Para fazer essa travessia há uma necessidade de uma santificação, de uma consagração da vida deles. E reconhecimento dessa santidade e o poder do Senhor. E o povo então vivenciou isso, esse grande milagre, porque eles obedeceram essa ordem. Eles se santificaram primeiro, entenderam que era preciso obedecer. Obedecer ao líder, obedecer a Deus. Porque às vezes a gente quer crescer, às vezes a gente quer atravessar, às vezes a gente quer ganhar, às vezes a gente quer ser, mas a gente não quer obedecer ao líder. A gente não quer estar debaixo das ordens do Senhor, a gente não quer estar debaixo das ordens do nosso líder. Se o nosso líder está falando é tempo de santificar, é porque depois você vai colher essas maravilhas. Mas agora é santificar. Agora é olhar para dentro. Agora é você colocar sua cara no pó. Agora é você olhar e falar: o que eu preciso tirar em mim? Para que amanhã eu viva essas maravilhas. Para que amanhã eu atravesse o rio. E o povo aqui obedeceu. Eles santificaram, eles obedeceram. No entanto, a obediência foi tanto que eles atravessaram com o pé seco, diz a palavra. É um milagre acontecendo. Eles só vivenciaram milagres porque obedeceram, porque olharam para dentro. E o Senhor não está falando só no tempo da santificação para em média olhar para dentro. Ele está pegando a gente, olha para dentro. Foi um mês inteiro. E nós estamos olhando para dentro? É essa a minha preocupação. Estamos olhando? Quando o Senhor ele dá uma ordem, o líder dá uma ordem, ele está determinando. Ele está falando, é isso, é uma determinação. E determinação tem que ser cumprida. Porque essas maravilhas todo mundo quer. Mas ficar dentro do processo, ninguém quer. O processo nunca é fácil, nunca será fácil. Mas é para forjar a gente. Eu já passei em vários processos da minha vida. Tenho passado. E eu agradeço ao Senhor porque Ele me chama para dentro do processo. Porque é no processo que a gente é forjado. É no processo que a gente aprende a obedecer. É no processo que eu olho para dentro. Porque se eu ficar só nas maravilhas, quem vai olhar para dentro das maravilhas? Ninguém, só quer vivenciar. É festa, é alegria. Eu tenho certeza, essa certeza dentro de mim, que essas maravilhas nós como IMED vamos vivenciar. Mas para isso nós precisamos obedecer às ordens, obedecer essa determinação. Ordem é para ser cumprida, ordem não é para fazer vista grossa. E aqui dentro desse contexto de Josué, existe duas ordens. Duas. Deus dando para ele e ele dando para o povo. É Deus dando para o pastor e o pastor dando para a IMED. E eu e você, o que estamos fazendo dentro disso?
pastor falou, nós vamos ver, vamos vivenciar o avivamento. Eu creio nisso. Mas para vivenciar, para estar dentro desse avivamento, nós precisamos obedecer. A santidade, ela é gerada pela obediência. Se não eu obedeço, não tem santificação. Não tem como. Não combina. Não anda junto. Tem que estar junto. Obediência, santidade e obediência. Obedecer é princípio. E princípio não pode ser quebrado. Isso é o amor de Deus por mim e por você. É Ele falar assim com a gente. Ele fala, obedece, acorda. Acorda, o avivamento está ali. Só que eu preciso obedecer aqui para alcançar Ele ali na frente. E santificar, às vezes as pessoas pensam, se tornar santa. É impossível, Fernanda. É impossível isso daí, se tornar santo. Quem é que vai se tornar santo nesse mundo? Nessa corrupção? Quem? A palavra diz isso. Nós vamos nos tornar santo. É a palavra que está dizendo. É possível. Ele não ia dizer para sermos santos como Ele é santo em vão. Ele não é mentiroso, Ele está dizendo que é possível. É possível vivermos nesse mundo, sim. E sermos santos, sim. É estar dentro do processo, ser forjado nesse processo para alcançar essa santidade. Você ser santo é você se separar. Ser santo é isso, a santificação é isso. Se separar, eu vou me separar das coisas que não convém. Eu estar, eu fazer, eu ser, você. Por que eu vou ser uma coisa que Deus não criou? Minhas folhas estão que estão, né, Luana? Pessoa da folha. É essa separação. E às vezes se separar, as pessoas podem dizer, Fê, mas eu vou me separar dos meus amigos, vou me separar. É isso aí. Vai ter que se separar. Se você quer entrar no processo de santificação, junto com esses amigos que não estão no processo de santificação, você não tem como ficar. Você pode ser amigo, mas você não pode estar com ele ali. Onde eu trabalhava, o pessoal não era crente. E aí eu cheguei lá no serviço, cheguei lá as primeiras semanas de trabalho, a música, o pagode, o negócio comendo solto. Eu falei, caraca, eu gostava de um pagode. Eu gostava. Não gosto mais. Cheguei lá e falei, perturbação. O cão é sujo. Eu me separando e ele vindo atrás de mim com essas músicas. Aí a menina viu, né, que eu era crente e tal e tudo. Aí ela falou, você se importa de deixar essa música? Eu falei, me importar eu não me importo não, desde que você escuta uma minha também. Aí ela falou, não, tudo bem, minha mãe vai na igreja, eu estou acostumada a escutar umas músicas de vez em quando. Falei, então tá bom, um dia sua, um dia minha, beleza? Aí ela, beleza. Falei, no dia da minha, ela vai ver o que é bom pra tosse. Ela vai ver. Já chego primeiro no escritório mesmo, vou tacar óleo nisso tudo e sentar a unção nesse lugar. E aí ela falava, aí eu botava o dia dela, ela falava, você gosta dessa música? Falei, não mais. Gostava. Hoje eu sou separada. Estou no meu processo de santificação. Ela não faz parte mais de mim.
E se você quiser, ela também pode sair de você, porque saiu de mim. E no meu dia eu falava, tá gostando dessa música? Aí ela, nossa, a letra é linda. Eu falei, sim, deixa ela entrar dentro de você, que você vai ver o que é bom. E comecei a colocar aquelas músicas. Resumindo, não se tocava mais música do mundo naquele escritório. Eu me separei, estava no lugar onde tinha contaminação, mas não me contaminei. Eu fiz o contrário, eu que contaminei. É isso que é se separar. Você pode estar, você só não pode se contaminar. É a mesma coisa você entrar numa fila e furar a fila. Meu Deus do céu. Como que entra no processo de santificação furando fila? Porque o processo de santificação para muitas pessoas é: eu não mato, eu não estou roubando, eu não estou cheirando, eu não estou prostituindo, eu não estou traindo ninguém. É isso, tá tudo certo, eu estou, aleluia, Jesus, estou santificadinha aqui. Não! O processo de santificação também fala quando você fura fila, quando você não entrega o troco, quando você atende o telefone e diz que você não está, quando você fala uma mentira. Não, pastor, eu fui sim. Foi nada, eu fui. Tá mentindo! Esse aí é o processo de santificação, porque a gente pensa que isso não faz parte do processo. Faz sim, faz parte sim. Quando você deixa a sua boca falar mal do seu pastor, da sua irmã, do seu irmão, da sua igreja, da sua família, do seu marido, da sua esposa, isso faz parte do processo de santificação. Eu me irrito, mas o máximo, assim, lá no topo, quando eu vejo uma esposa falando mal do marido. Eu falo, não tem sabedoria esse ser. Mesma coisa quando eu vejo o marido falando da esposa. Eu mando logo pegar a língua, enfia a língua de novo. Bota a língua pra dentro. Não dá. É processo de santificação. E aí, às vezes, a gente acha que isso não é. Às vezes, são nas pequenas coisas que você não vai alcançar o céu. É no pequeno. É numa mentirinha. Pequenininha. Ai, pequenininha essa mentira. É pecado. Fê, eu tenho uma aliança com você. E não tem, você está mentindo. Eu tenho uma aliança com meu pastor. Você fala, eu tenho uma aliança contigo. Não tem, está mentindo. Processo de santificação. Entra nisso também. É quando você recolhe os seus braços, quando você recolhe a sua oração. Não vou orar por fulano. Eu não vou coisar também. O seu eu gritando tanto que a santificação, como que faz isso? Santificação aonde? Se o seu eu grita mais do que tudo. Não tem, não está no processo. Não está dentro do processo, porque é a sua vontade que está prevalecendo. Não é obediência em Deus, para Deus. Não é obediência para você viver as maravilhas. Tem gente que fala, poxa, Fê, eu vivo em processo. Mas será por quê? Que toda hora está presa dentro de um processo. Não obedece. Não obedece. Obedecer é princípio. Não faz o princípio, não tem como sair. Vai ficar reprovada toda hora na mesma coisa. É na mesma coisa. Às vezes você está reprovado na mesma situação. Tira a nota vermelha.
Às vezes tira até um 0. E aí vai ficar aí preso toda hora no mesmo lugar. Não sai, fica estagnada, não tem crescimento, não tem andar no caminho seco, não tem como andar. Atravessar o rio seco, viver esse milagre, não tem. Você está paralisado dentro do processo, não vai, não obedece, não honra, não faz uma renúncia e quer vivenciar os milagres. E aí quando... Cadê a Fernanda? Cadê a Fê? Fê, você lembra dessa palavra? Que você compartilhou comigo o livro que você estava lendo, lembra? Nessa época que eu trouxe essa palavra, a Fernanda tinha compartilhado comigo um livro que ela estava lendo. E aí eu movimentei assim um pouco, né, o que dizia no livro e trouxe para dentro da palavra, dessa palavra. E dizia assim, eu coloquei assim, né? Quando eu não obedeço a ordem, eu estou dizendo para Deus: você não está no governo da minha vida. Quando você não obedece a ordem dada, você diz para Ele isso. Você não está no governo da minha vida. Quando você não obedece o que Deus diz, você fala: eu quero ser independente. Quando eu não obedeço a ordem, eu digo para Deus: eu não quero saber da sua vontade. Quando eu não obedeço a ordem, eu digo para Deus: eu não quero sua ajuda. E quando eu não obedeço a ordem, eu digo para Deus: eu não pedi sua opinião. É desse jeito. Não tem como eu falar para você que é diferente, porque não é. Não obedece, você diz isso para Ele. Só que você não obedece, está dizendo isso para Ele e quer alcançar as maravilhas, quer atravessar a seco. Como? A santificação é um processo que você precisa entender. O processo é você com Deus. É você lá no seu secreto. É você no seu secreto arrancando as tranqueiras que você sabe que você tem. Na verdade, só quem sabe que você tem as tranqueiras dentro de você é você e Ele. Eu não sei o que tem dentro de você. Eu não sei o que precisa ser arrancado. Eu não sei porque você ainda não atravessou. Eu não sei, mas você sabe. Por que não vivencia? É porque você está aqui travado nesse processo. Santificação é um processo. É um lugar que você vai separar daquilo que é comum, daquilo que todo mundo faz. Porque fulano faz, Fê. Aí você vai fazer também? Você está vendo que a pessoa está caindo no buraco, tu vai também cair? Ah, porque eu fui lá na igreja e fulano estava fazendo também. Eu falei, se ela faz, eu também posso. Ah, faz. Olha para dentro. A santificação é uma decisão que você precisa tomar. Eu que preciso tomar. Se eu quero me santificar, se eu quero crescer em Deus diariamente. O processo de santificação, ele é diário. É todo dia olhando para dentro. É todo dia dando uma olhadinha. Aonde aqui? Eu vou me examinar aonde aqui, Senhor? Aonde que está precisando?
santidade não é uma opção. A santidade é uma ordem. E ordem tem que ser cumprida. A santificação é o preço que Deus exige para o nosso crescimento. É isso que Ele quer. É só isso que Ele quer. Sem santificação não existe comunhão com o Pai. Se você não se santifica, você não tem relacionamento com Ele. Porque você tem que se relacionar com Ele. Quem vai arrancar as tranqueiras de você é Ele. É Ele. Se eu não trilho esse caminho da santidade, é porque eu não estou escutando Deus. Se eu não estou caminhando nesse caminho da santidade, eu não escuto, eu não ouço a ordem, eu não tem como. Toda tranqueira dentro da gente, todo pecado dentro da gente, ele é como se fosse um bloqueio para vivenciar, para ter acesso a essas maravilhas. Porque trava, para, não vive, não tem acesso. Agora, quando você decide realmente trilhar esse caminho da santidade, as coisas na sua vida começam a mudar. É quando Ele vem ao seu encontro e você deixa Ele te confrontar, te pegar e te dar um empurrão, te jogar lá no chão, na lona, e falar: deixa eu tratar você. Essa batida você com o Senhor é que vai fazer você mudar, vai te chacoalhar por dentro. Você vai começar a avaliar as coisas dentro de você. Você vai começar a avaliar o seu modo de viver. Você vai avaliar o seu modo de enxergar as coisas. Porque se você não entra no processo de santificação, você não deixa o Senhor vir e te pegar de verdade, te refazer de verdade. Se você não consegue enxergar isso, não tem como você trilhar. Não tem como você mudar a sua visão. Você só muda quando Ele te pega de verdade. Você permite, na verdade, Ele te pegar, te amassar, te fazer de novo. É como pegar o barro, amassar tudo de novo. É o mesmo barro, amassar, fazer. É assim, Fernanda, que eu te quero. É desse jeito. Aí, quando você está no jeito, na forma que Deus quer, dentro dessa santificação, você começa a mudar a sua forma de enxergar as coisas. Você vai olhar e falar: caraca, eu fazia isso? Caraca, eu tinha essa atitude? Eu falava assim? Eu agia assim? Eu tinha essa? Meu Deus! É porque a sua visão mudou. Você vai enxergar da forma que Ele quer, não mais da forma que você, o seu eu, quer que enxergar. Eu entrei nesse processo aí, uma vez Ele me sacudiu. Mas eu louvo a Deus quando Ele faz isso. Porque é para o meu próprio bem. É para o nosso próprio bem. E quando Jesus faz isso, Ele te pega, te joga, te amassa, tira as pedras todas, te faz de novo, te refaz. E aí você olha assim, você fala: meu Deus, por que eu demorei tanto a entrar nesse processo de santificação?
Porque a gente acha, quando a gente não está dentro do processo de santificação, a gente não quer perder as coisas, nem as tranqueiras a gente quer perder. Nem as tranqueiras a gente quer perder. A gente acha que a gente está no lucro com tudo que a gente está fazendo. Tá tudo ok, estou no lucro aqui. E não está. E não está. É esse lucro aí que a gente acha, é que a gente tem que perder por Jesus. É por Ele, para Ele. Para Ele. E foi essa chave que virou a minha vida, que me tornou ser outra Fernanda, a Fernanda que Ele realmente queria que eu fosse. Que foi quando Ele veio igual essa locomotiva, me deu um chacoalhão, que foi com essa palavra. Queria que vocês abrissem aí e marcassem também na Bíblia de vocês. Muitos aqui já sabem dessa palavra, que é a minha palavra-chave da minha vida. Foi ela que me virou realmente do avesso. Foi quando essa locomotiva chamada Jesus veio de encontro comigo e me sacudiu e diz assim: mas o que para mim, Filipenses 3, 7 e 8. Falei aqui. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Pode deixar ele, pode deixar, não vai atrapalhar não. Pode deixar. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do caminho em Cristo, meu Senhor. Por causa, perdi todas as coisas e eu as considero como escória para poder ganhar Cristo e ser considerado nele. Esse foi o texto onde que o Senhor realmente mudou a minha vida. Que Ele me ensinou que tudo que eu achava que era lucro para mim, eu tinha que considerar perda por causa dele. E eu comecei a considerar tudo perda. Tudo que eu achava lucro era uma música, era isso, era uma dança, era uma roupa, era uma forma de ser, uma forma de andar, era uma forma de me vestir, era uma forma de ser uma Fernanda que Ele não queria. E eu passei a considerar tudo como perda por causa dele. E aí eu perdi. Tudo. Foi aí que eu mudei de vida. E aí o texto diz, eu as considero como escória para poder ganhar Cristo. E essa escória eram os lixos que estavam dentro de mim. Eram as sobras de coisas que estavam dentro do meu ser. Eram resíduos, eram as impurezas, totalmente contaminantes, coisas que não prestam, estavam em mim. E eu e pastor, nós estudamos na escola técnica e nós fizemos escola técnica de mecânica industrial. O pastor trabalhou na indústria por muitos anos, né? Acabou de sair da indústria. E lá na indústria existe uma forma de tirar a sujeira do aço. Existe um caldeirão muito grande na indústria. Enorme ele, bem grandão. E ali eles colocam dentro desse caldeirão, é tipo um caldeirão mesmo, consegue entender comigo? Um caldeirão bem grandão. E ali ele é submetido em uma temperatura muito alta, ao ponto de que você não consegue chegar nem muito perto, não sei quantos metros, é 1650 graus, que você sente a quentura a quilômetros de distância.
que você com uma roupa assim normal que a gente usa, a gente não consegue chegar nem perto disso. Tem que usar uma roupa especial para você chegar perto desse caldeirão, de tão quente que é. Então lá eles colocam ferro bruto dentro desse caldeirão, e lá ele recebe esse calor muito, muito, muito alto, onde derrete tudo aquilo, derrete esse aço todo, esse ferro bruto, ele é derretido, e quando ele é derretido, ele sobe, fica em cima assim, igual uma panela, né? E aquela sujeira em cima. Toda a sujeira que tinha dentro daquele ferro bruto sobe, e eles retiram somente a sujeira para aquele ferro ir para a indústria para fazer os materiais que são necessários. Saiu um ferro limpo, um ferro top, bom. Mas para isso ele é elevado a submete a esse calor todo, para que sobe toda a sujeira desse ferro, e eles recolhem a sujeira. Isso é chamado de escória, essa sujeira. E foi assim que Deus me mostrou, gente. Submeter como se fôssemos esse ferro bruto. E a gente entra nesse caldeirão, a gente é submetido a esse calor, que é a presença do Espírito Santo, vai aquecer, vai mostrar para você o que está em você como escória, o que está em você como lixo, o que está em você como sujeira, como resto, para subir. Ferro bruto aqueceu, você olhou para você, esse Espírito Santo, esse calor veio, a sujeira começou a subir, porque você olhou e viu, e ó, a sujeira subiu. Tudo aquilo que o mundo colocou em você subiu. E aí ele vem e começa a arrancar de nós todas essas impurezas, todo esse resto, sujeira, todas as tranqueiras, nossa boca suja, nossos pensamentos impuros, o nosso eu, a nossa vontade de pecar, a nossa desobediência, tudo isso sobe. E aí ele vem e puxa e deixa você limpo. E é dessa forma, é nesse processo que o Senhor quer que eu e você hoje nos submetemos a esse calor intenso, esse calor do Espírito Santo intenso, que vai fazer aparecer em nós a sujeira. Esse ato de você entrar hoje nesse caldeirão e ser submetido a essa alta temperatura do Espírito Santo, é você se despir, na verdade. É você olhar e falar: Senhor, estou aqui. Arranca tudo que precisa, porque eu quero atravessar esse rio seco. Eu quero viver essas maravilhas que o Senhor tem para mim. Hoje é o último dia da gente estar olhando assim, como igreja, como mensagem de mês. As suas atitudes irão mudar.
A sua visão vai mudar. Você não vai enxergar mais da forma que está enxergando hoje. Você vai enxergar da forma que o Senhor quer. Deus, Ele não quer toda hora te colocar dentro desse caldeirão. É hoje que Ele quer. Ninguém aqui pregou, vamos entrar no caldeirão aí para tirar essa sujeira. Não é hoje. É um maná diferente. Na verdade, você precisa ter coragem de olhar para dentro, porque às vezes a gente não tem a coragem de olhar para dentro. E hoje o Senhor, Ele fala, tenha coragem de olhar para dentro. Tenha coragem de olhar para dentro. Não podemos mais adiar as ordens do Senhor. Como pessoa, como família média. A gente que atrasa as promessas do Senhor. É a gente que atrasa o avivamento. Já está pronto. Só que Ele quer que a gente esteja melhor para vivenciar tudo isso. Você ter vergonha de olhar para dentro não vai levar você ao céu. Você ter vergonha de se ajoelhar no altar, você não vai trilhar o caminho da santidade. Hoje pode ser a sua última oportunidade ou a minha última oportunidade de olhar para dentro. A gente não sabe o nosso dia de amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer quando a gente sair da porta da igreja. Então eu quero trazer você hoje a olhar para dentro, mais uma vez. Sem vergonha. Com vontade mesmo de ser aquecido pelo Espírito Santo. Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite.